Muito bem, gente, começa mais um comentário, o comentário da lição jovem e também da lição adulto desse trimestre, que é o mesmo tema. Nós estamos falando sobre as 3 mensagens angélicas. E o tema desta semana, né, é o sábado e o fim. E falando em fim, eu estou com ele, que toda vez que chega o final do sábado, ele fica triste. É isso mesmo. Rapaz, falando em sábado, eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, Luquinhas, tudo bem, nem completei você, tudo bem, tudo certinho. Tudo bem, você? Tudo bom? Tudo bem, eu sou muito acelerado, né? Acabo tomando até a frente sua aí, mas só para talvez alguém já passou por isso. E o sábado para mim era tão pesaroso no começo, porque era tipo assim, pode, não pode, entendeu? E eu era moleque, então eu era doido para terminar logo o pôr do sol, para poder fazer um monte de coisa. Hoje não, Lucas. Não sei se é a maturidade espiritual, né? Maturidade de idade, não sei, conhecimento. Eu já vejo diferente. Eu quando vejo que o sábado está acabando, para mim já começa, entendeu? E aí, como que é a sua relação com o sábado, já que é o nosso tema da lição aí, cara? O dia mais aguardado da semana, né? O dia que a gente está na comunhão dos irmãos, o dia que a gente desfruta da presença do Criador, o dia em que nós devemos também separar para estar um pouquinho com a família. É um dia muito especial, que com certeza, quando você entende o real propósito do sábado e você escolhe separar esse dia para louvar o nome de Deus, muitas bênçãos advêm. E como diz a palavra de Deus, ele é um memorial da criação, né? Então, mas alguns podem estar assistindo e falar, lá vem o Adventista falar de sábado, mas gente, se a gente não falar, quem vai falar, entendeu? Tem muita coisa para falar. Então, Luquinhas, pede a benção como sempre e vamos começar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia, por essa semana, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora que nós iremos estudar a Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e compreensão, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu falei na oração por essa manhã porque a gente está gravando de manhã, viu? Só para você saber, mas se for de noite, aí que Deus abençoe sua noite. Não, sim, a gente está gravando aqui e graças a Deus estamos adiantando as nossas lições aí, né? Porque a gente tem que aproveitar cada dia aí para a gente poder gravar, né? E eu estou um pouco agitado, porque amanhã, graças a Deus, ganhei 10 dias de folga. Minha transferência foi conturbada aí, e aí o chefe liberou para nós aí uns dias. Bom, o texto-chave, ele tem dois livros, né? É o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio. Eu vou ler o livro de Deuteronômio no capítulo 5, a partir do verso 15. Verso 15. Deuteronômio 5, a partir do verso 15. Né? Diz assim, porque te lembrarás, novamente, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Eu já vi muitas pessoas argumentando, Lucas, que o sábado ele é volátil, né? Porque no Êxodo, Deus, o mandamento é diferente do de Deuteronômio, né? Então eles falam, tá vendo? É muito volátil, então isso não é para nós. O sábado já mudou, agora já está em outra vibe, né? Já é o domingo e algo parecido, né? Mas o que eu percebo é o seguinte, em Êxodo, Lucas, nós temos um argumento para guardar o sábado. Em Deuteronômio, já tem um outro argumento em favor do sábado, tá? Exatamente. Eu sei que você está na ponta da língua para responder isso, mas eu queria a sua observação, a sua análise sintática da nossa tirinha, que tem tudo a ver com a lição, né? Muito boa. Sim. São dois textos distintos aí, né? Mas a tirinha, ela fala, começa um jovenzinho dizendo o sábado é só para judeus, aí o outro explica, não, mas Adão e Eva já guardavam o sábado, porque foi dado na criação, e aí o garotinho perguntou, mas Adão e Eva eram judeus, né? Tipo, e na realidade o sábado não é algo que foi dado para o judeu, o sábado foi estabelecido na criação. Só que como o pastor Adriano citou aí o texto de Deuteronômio, são dois textos básicos para a lição dessa semana, e o autor colocou propositalmente porque eles falam de dois conceitos distintos. Nós pertencemos a Deus por dois motivos. O primeiro, pela criação, fomos criados por Deus.
E o segundo, pela obra da redenção. Deus Poxa nos vida, fantástico. resgatou do cativeiro do pecado. O texto que o pastor Adriano leu fala sobre o cativeiro no Egito, que eles deveriam guardar o sábado porque Deus os havia libertado do cativeiro. E libertaram do cativeiro com base no sangue do cordeiro que foi colocado na porta e etc. Então, nós pertencemos a Deus pela obra da criação, Deus nos criou, mas também pelo sacrifício do cordeiro, pela obra da redenção, porque Deus nos libertou, não do cativeiro do Egito, mas do cativeiro do pecado. Então, pela criação e pela redenção, o sábado é um memorial de Deus. E Lucas, você percebe que como que é maravilhoso, né? Esse paralelo, né? Envolvendo criação e redenção dentro do sábado. É interessante que Moisés, né, inspirado por Deus, ele vincula a criação e a redenção com o mandamento do sábado. Mas é coincidência. Olha, é muita coincidência, né? E a mesma coisa a gente pode aplicar para Jesus, né? Jesus, como sendo o Criador, e ele respeitou o sábado na tumba. Assim, eu estava pensando sobre isso, Lucas. Porque Jesus poderia ter morrido, entregue o espírito dele, não, ele morrido na cruz e depois voltado. Por que teve que esperar? Por que houve essa pausa, né, no sábado? Ele respeita aquilo que ele instituiu no passado, porque ele poderia ter quebrado isso, né? Então, a morte de Cristo e o descanso dele na tumba fria no sábado mostra para nós o respeito que ele tem pela própria... olha só, na criação ele conclui a criação e descansa, né? Na redenção, ele conclui a obra da redenção e faz o quê? Descansa. É fantástico isso, cara. Não é coincidência, gente, né? Não é coincidência. Então nós temos aí um valor imenso, né? Do cuidado dele, de Cristo ser o nosso Criador e Redentor, e vinculando também o quarto mandamento. O que mais, Luquinhas, que você pode nos direcionar aí? E aquele fator que a gente sempre comenta e que é necessário lembrar, que o sábado foi dado como uma lembrança, uma memória de que Deus é o nosso Criador. E a gente já falou isso na semana passada, mas essa semana a gente vai tratar com mais detalhes essa questão de como é que nós termos consciência de que nós somos seres criados por Deus. Isso nos traz um senso de valor muito maior. Quando você pensa que cada ser que nasce é fruto do poder criador de Deus, porque ele deseja operar nesse ser humano o poder redentor, você começa a sentir o valor, o senso de propósito, quem eu sou, de onde eu vim, qual é o meu propósito, qual é a razão da minha existência. Tudo isso você tem respostas quando você vai para a palavra de Deus, quando você valoriza o Santo Sábado como uma lembrança semanal de que quem você é? Você é filho de Deus, você nasceu aqui por quê? Porque você tem um propósito especial para o reino de Deus, para o cumprimento dessa missão. E isso nos dá um senso de valor, um senso de dignidade. E quando o seu óvulo, o óvulo da sua mãe fecundou para você nascer, aconteceu uma coisa, um fenômeno que nunca mais vai se repetir no universo. As características do seu pai se mesclaram com as características da sua mãe, o óvulo foi fecundado, seu DNA foi formado e o seu DNA é único, mesmo com 8 bilhões de habitantes, mesmo com todos os seres humanos que já existiram na história da Terra, ninguém é igual a você. Você é único para Deus. E isso é extraordinário, né, Adriano? Ainda bem que só tem um Lucas, graças a Deus, só tem um Lucas, ainda bem. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Eu não posso perder a piadinha, mas tudo bem. Outra coisa, Lucas, o sábado, você falou que é a memória da criação, da redenção, pá. Mas imagine só, se todo mundo, Luquinhas, todo mundo guardasse o sábado, não existia, sabe o que? Não existiria ateu. Por quê? Porque o sábado, sendo o memorial de uma criação, logo tem um criador. Outra coisa, se todo mundo guardasse o sábado, sabe o que cairia por terra também? Esse relativismo. Não é bem assim, não. Você está entendendo? Então, sim, eu costumo dizer que o sábado ele é um antídoto, ou uma vacina, né? Deus usar essa palavra aí, mas é uma vacina contra essas teorias que descaracterizam uma ordem moral, né? Podemos dizer assim, uma ordem moral, que será cobrada no juízo, né, Lucas? Essa ordem moral de, pela fé, descansar
com o Criador no sábado, isso será cobrado de mim e de você. Interessante como o sábado é colocado em pé de igualdade com os mandamentos. Outro dia o rapaz colocou assim nos meus comentários do vídeo. Não, eu creio que Jesus voltará. Mas se eu não tiver fé e transgredir o sábado, serei salvo? Olha a pergunta, né? Aí eu falei assim, se você tiver fé e adulterar, você será salvo? Se você tiver fé e roubar, você será salvo? É que as pessoas estão tirando, né, o sábado, tiram ele da lei e colocam o que querem. Então já cria relatividade, desconstrói um Deus criador, a memorial da criação. Perceba que é um efeito dominó, né, Lucas? Quando você quebra um mandamento, você vai derrubando tudo. E quando Sim. quebra, derruba a peça do sábado, você vai terminar lá como que não tem criador. É uma evolução, é um acaso. Né? Exatamente. E é importante citar também que esse contexto aqui que a gente está falando de sábado e tal, 3 missas angélicas, é num contexto de adoração. E aí talvez você fale assim, não, mas vocês estão comentando do sábado, vocês estão impondo isso ao texto. No entanto, quando você olha para o texto do Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é como se fosse um retalho dos textos do Antigo Testamento. Ele é quase inteiro composto com retalhos do Antigo Testamento. E nessa parte da primeira mensagem angélica, é quase como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V de um texto do Antigo Testamento. E um texto que é copiado de maneira tão exata e tão igual que se você fosse hoje fazer esse tipo de coisa, você teria que colocar a referência bibliográfica de quem escreveu, né? Mas aí, qual que é o único lugar na Bíblia que traz essa exata sequência? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Só tem um lugar na Bíblia, que é nos 10 mandamentos, quando fala do 4º mandamento, a partir do verso 8 de Êxodo 20, quando diz que nós devemos guardar, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e o mar. Nessa exata sequência. Esse é o único lugar na Bíblia em que isso aparece. Então quer dizer que quando João escreveu o Apocalipse, ele estava sim fazendo uma referência a esse mandamento, porque o sábado é um dia separado para adoração. Ah, mas pastor, eu adoro Deus todos os dias. É óbvio, você tem que adorar a Deus todos os dias, mas esse é um dia separado exclusivamente só para isso, em que você deixa de lado as outras preocupações, deixa de lado as outras circunstâncias e você se dedica 100% para a adoração ao Criador. É essa que é a questão. E isso, como o pastor Adriano falou, vai trazer à nossa memória todos esses benefícios que ele já citou aí, de você ter essa consciência e de você viver para glorificar o nome de Deus. E aí, atrelando isso à imagem do juízo, volte àquilo que o pastor Adriano falou. Deus não vai cobrar do ser humano só quem adulterou, quem matou, quem roubou. Os mandamentos que se referem à adoração ao Criador, que são os 4 primeiros, e até é importante citar isso, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Como que a gente descobre como adorar a Deus? Nos 10 mandamentos. São os 4 primeiros mandamentos que ensinam como adorar a Deus. Não tomando o nome de Deus em vão, não tendo outros deuses, não fazendo imagens de escultura e lembrando do dia de sábado para o santificar. Então, quando eu estou observando os mandamentos, eu estou fazendo o que a palavra de Deus diz, que é adorar ao Criador. E quem vive contrariamente a essa adoração é que será penalizado no juízo. Né? Que aproveitando o teu gancho aí, você citou muito bem, né, que Apocalipse 14, verso 7, tem uma referência direta para Êxodo capítulo 8, né, que é o Criador do céu, da terra e do mar. E no finalzinho do capítulo 14, verso 7, diz assim, e fonte das águas, né? E essa fonte das águas é uma... Olha que interessante. Apocalipse chama a atenção para a gente temer e adorar o Criador. Aí ele faz menção, que Criador? É o Criador do sábado, o Criador da terra, o mandamento do sábado. E aí tem lá, fonte das águas. E fonte das águas é uma alusão ou uma referência direta ao juízo do dilúvio. Né? O mesmo Criador que trouxe juízo com águas no passado é agora o mesmo Criador que trará juízo, né? E depois você vai ver na terceira mensagem angélica que o juízo não virá com água, mas virá agora com fogo, né? Exatamente. Então, e um outro... Pode falar. Não, pode ir. Não, e um outro fator que vale a pena a gente citar aqui também é essa questão de que Deus
trouxe de volta a realidade, a mensagem do sábado, justamente no tempo em que essa mensagem era mais necessária. Então quer dizer que Deus não se importava com isso antes? Não, sempre Deus teve seus fiéis que no transcurso da história guardaram o sábado, mesmo com perseguições, com Verdade. sofrimentos e etc. Os valdenses são um exemplo disso, que durante muitos, centenas de anos guardavam o sábado. Entretanto, o que nós queremos dizer é que, segundo a profecia de Daniel, era justamente a partir do século XIX, a partir da década de 1840, que surgiria, que a verdade seria resgatada. E se você for olhar, é justamente nessa época, por volta desse mesmo período em que Deus levanta a proclamação das 3 mensagens angélicas para o mundo, foi nesse mesmo período que aquele jovem que infelizmente se desviou dos ensinamentos de seu pai, que era um pastor, Charles Darwin, ele escreve A Origem das Espécies e desconecta tudo que existe do grande criador. E o sábado vem para fazer esse contraponto. Charles Darwin, tudo surgiu a partir do nada, não existe um criador. E o sábado vem para lembrar, sim, existe um criador, e toda vez que eu descanso no sábado, eu estou me lembrando que aquele que criou todas as coisas é o que me sustenta, é o que me preserva, é aquele que me abençoou durante a semana, e hoje eu posso descansar na certeza de que ele vai me abençoar na semana seguinte também. E isso é extraordinário, né, Adriano? Eu vejo assim, que existe 2 extremos aqui. Um extremo é aquele, é o ateu. Fala assim, não tem razão para guardar o sábado. E existem muitas, e a gente está dando aqui razões. Mas, por outro lado, tem os cristãos que dizem o seguinte, não, isso é salvação pelas obras. E aí não é isso. Porque guardar o sábado é um ato de fé. É um ato de fé. Claro, criaram-se espantalhos, né? O sabatista, infelizmente, criou tanto regra como os judeus que acabou criando, o povo começou a criar aversão ao sábado. Isso realmente é uma verdade, né? Mas o sábado, quando entendido na sua visão bíblica, olha que interessante, Deus faz tudo em 6 dias, Lucas. Aí ele fez tudo. Aí ele fala assim, ô turminha, Adão e Eva, bora descansar comigo. Aí eu falei, mas descansar do quê? A gente não fez nada. Eu falei, não, então, a minha graça eu estou oferecendo para vocês. Então, já li em Gênesis, você já vê que guardar o sábado é um ato de fé e de graça. Né? A Exatamente. mesma coisa hoje. De todos os mandamentos, apesar de existir razão, mas o sábado é o mais assim, que é pela fé, né? Porque, como assim? Eu tenho que parar um dia, mas não pode ser na terça, né? Mas não pode ser o domingo, não pode ser isso, tal. Né? Não, é uma questão de fé. Deus falou sábado, então é sábado. Deus falou para descansar, então eu descanso, né? Esses dias atrás, Lucas, eu peguei e coloquei lá no chat GPT, né? Coloquei assim, qual é o dia de descanso segundo a Bíblia? Aí apareceu lá, na inteligência artificial, colocou, né? É o sábado, blá, 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 blá. Aí veio um rapaz para me provocar e colocou assim, segundo a Bíblia, qual é o dia do Senhor? Aí as respostas eram o domingo, né? Porque depois no cristianismo começou a entender-se que pela ressurreição, o domingo se tornou dia do Senhor, lembrando o Senhor que ressurgiu, né? Mas interessante, se você crê que o domingo é dia do Senhor, em nada descaracteriza ou derruba que o mandamento é o sábado. Aliás, todos os dias, né, Lucas, é dia do Senhor. Todos os dias. Mas o dia que ele pede para você separar para descansar é o sábado. Lembrando que o dia do Senhor é o dia que o Senhor disse que é o dia dele. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, né? E aí, um outro fator que também vale a pena a gente citar aqui, que é uma coisa que, assim, me dá um certo pavor, espiritualmente falando, é nesse engodo satânico do evolucionismo teísta. O que é isso, evolucionismo teísta? É uma galera, gente, uma galera que quer harmonizar essa teoria antibíblica da evolução com a palavra de Deus. E daí, para fazer essa harmonia, obviamente, você tem que descaracterizar, descrer completamente dos relatos de Gênesis. Então, esse pessoal que acredita no evolucionismo teísta, o que eles acreditam? Que do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11 de Gênesis, aquilo ali é apenas um mito, uma história mitológica que foi escrita para simbolizar a criação, né? Olha aí o pastor Adriano. Vou mostrar rapidinho aqui, porque o que você está falando, eu tive muita curiosidade, cara. Como assim? A gente pode ligar a evolução com a criação, né? Aí fui ler os livros
E na hora que chegou Lucas falando que os homens sapiens, né, os sapiens, os hominídeos, então, é tipo Deus tentando acertar, e Adão, Deus acertou. Agora deu certo. Aí eu falei, não pode ser. É um Deus absurdo, não. né? E aí o que Aí eu falei, não, acontece? mas o que eu fiz? O que eu vou fazer com esses livros? Não tem como, até porque assim, a ideia é, o que é o evolucionismo teísta? O evolucionismo teísta ensina que Deus criou o ser humano a partir dos processos evolutivos ensinados desde ali de Charles Darwin, né? Ali, ó, a Ó, evolução isso aqui é teísta. bom. Olha o tamanho do livro. Não compra essa Quebrando a heresia. questão, quebrando essa heresia, cara. Espetacular livro, cara. Esse aí é para combater, Isso, para combater, isso. A Ótimo, aí ideia. é bom. Não, excelente, excelente. Porque na academia, o cristão não é aceito na academia, né? Esse negócio de fé, Deus, não é. Então, o que acontece? Eles escreveram artigos, né? Combatendo essa simiose entre criação e evolução. Nós não Não tem cremos nisso, como. né? De jeito nenhum. Nós não cremos, né? E na academia, por ser aceita a evolução, muitos crentes tentando de alguma forma ser ouvido, começou a se misturar com essas teorias aí que são infundadas, né? Além do que o evolucionismo teísta, ele acaba. O que o evolucionismo teísta ensina? Eu falei ali, né? Ele ensina que Deus criou a partir de longos processos evolutivos. Só que não há, nesse evolucionismo teísta, o lapso, a queda do ser humano. Então, na verdade, se for assim, Deus acaba se tornando culpado do pecado, porque ele que evoluiu o ser humano até chegar onde a gente está. Então, a gente não está em processo de degradação, a gente está em processo de evolução, que contraria totalmente a verdade bíblica. Então, se a gente não está vivendo num processo de degradação e sim de evolução, eu não preciso de um redentor que é Cristo, porque não houve uma queda no passado, não há necessidade de um salvador, nada disso é real, tudo isso é fictício. Além do mais, para que guardar o sábado? Se sábado é a comemoração de 7 dias literais onde ocorreu uma criação, é o dia de descanso. Não tem necessidade de guardar o sábado, porque na verdade isso aí aconteceu durante longos e longos milênios. Ou seja, essa é uma das maiores heresias que são hoje defendidas no meio cristão. Fuja disso aí, creia no que a palavra de Deus diz. E é por isso que eu vou citar um texto aqui. Posso citar, pastor Adriano? Claro, mano, embala aí, manda ver. Um texto aqui que está em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Vai ser o meu texto de hoje, que diz assim, ó: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então foi pela palavra de Deus que o universo surgiu, pum, a partir do nada. Não foi do nada, a partir do nada, que surgiu nada, que surgiu tudo, né? Foi da mente de um Deus criador que fez que a partir do nada surgissem todas as coisas em 6 dias literais, e no 7º dia literal, Deus se regozija de sua obra criadora, descansa e deixa esse dia como um memorial de descanso para nós também. É isso que eu queria deixar aqui como pensamento final, né? Que a lição vai trazer esse questionamento, né? Mas são dias literais, né? O capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, nós entendemos, apesar de ser uma narrativa curta, né, bem precisa, nós não cremos que aquilo é uma parábola, ou uma fábula, ou uma historinha para poder, de alguma forma, ilustrar um acontecimento, né? A evolução teísta vai tentar desconstruir, dizer que não é literal, né? Então, mas nós cremos que foram dias literais. Existem argumentos gramaticais, a lição vai trazer para vocês, dê uma olhada lá, né? Mas existe apenas o raciocínio lógico, né? Se foram eras, né? O sábado, então, já quebra esse negócio. Qual é a lógica de Deus, então, no último dia, para tudo e ficar eras descansando, né? Não tem lógica. Outra coisa também, se cada dia representa milhares de anos, como um grupo religioso acredita, né, que são 7.000 anos, não sei se você já viu isso, só que é interessante, diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. E aí, eu conversando com essa pessoa, ela falando, não, isso aqui é 1.000 anos, porque para Deus um dia é como se fosse 1.000 anos, eles pegam Pedro, olha só o raciocínio. Aí eu falei, então tá bom, então um dia é 1.000 anos, certo? Certo, então tá bom. E aqui diz o texto, houve tarde e manhã, então são 500 anos noite e 500 noite dia. 1.000 anos, falei, então tá bom. Então Deus criou a erva, já morreu porque ficou 500 anos sem sol, então já morreu tudo. Aí a pessoa falou, não é verdade? Né? Imagina, 500 anos sem luz solar. É um absurdo. Então, assim,
é lógico, é racional crer nos 7 dias literais da criação. E o sábado, nós adventistas não cremos apenas no sábado, e isso é importante para finalizar aqui, ó, a minha parte, né? Nós adventistas não cremos apenas que o sábado é um memorial da criação e da redenção em Cristo Jesus, mas o sábado também ele é escatológico. Haverá um momento na história, como Apocalipse capítulo 13, e nós vamos estudar aqui algumas lições. O sábado vai nos revelar, vai declarar ao mundo quem adora o Criador e quem não adora. Então, o sábado para nós também tem um senso escatológico, né? E veremos nas próximas lições. Né, Luquinhas? É isso aí, meus amigos. E aí o que fecho minha fala dizendo que o mesmo Deus que criou a terra em 6 dias literais e no 7º dia descansou, fará no futuro um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça. E mesmo lá naquele novo céu e na nova terra, Isaías 66 diz que nós viremos todos os sábados adorar perante Deus. Então o sábado foi criado por Deus, é esse memorial que durará por toda a eternidade, um dia de lembrança do Criador. Amém. E lembrando que todo sábado, meio-dia, tem o nosso novo comentário aqui, tá? Sai no YouTube aí, nos canais. Luquinhas, pede a benção. Tal aí, tá? Vai lá. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela lembrança que o Senhor nos faz semanalmente do teu cuidado, da tua obra criadora, redentiva, que é através do sábado que nós nos lembramos de tudo que o Senhor faz e fez por nós. Nos ajude, Senhor, a vivermos todos os dias para te adorarmos com intensidade de coração e de vida. Cria em nós, Senhor, um coração puro, renova-nos, nos restaura, abençoe cada jovem aqui, em nome de Jesus. Amém. Esquece de curtir, deixar sua inscrição também e compartilhar com o pessoal da sua igreja. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abração. Até semana que vem, se Deus quiser. Até. Falou.